Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para uma reflexão, para nós entendermos as mensagens que Deus tem para nós, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham sim um belo dia. Vamos à lição. E hoje, domingo, 19 de abril de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título A Arma Mais Poderosa. Satanás, de uma forma sutil e sorrateira, ele vem desferindo ataques aos filhos de Deus, impedindo-os que todos eles tenham um tempo para se relacionar com o grandioso Criador e mantenedor do universo. E a estratégia desse inimigo de Deus é deixar com que as pessoas fiquem longe das Sagradas Escrituras, para que elas não consigam enxergar a verdade, para que elas não conheçam essa verdade. E assim ele faz com que a humanidade não tenha tempo para se relacionar com Deus, e ele distorce por completo a verdade, sobrecarrega as pessoas de uma forma incrível, para que elas não tenham tempo para ler as Escrituras, e começa a colocar assim muitas coisas assim dentro do tempo das pessoas, muitas tarefas no trabalho, e a agenda começa a ficar cheia, faltando tempo para que eles possam ler as Escrituras, orar e se relacionar com esse grandioso Deus através dessa carta de amor que é a Bíblia, onde as pessoas, através dessa carta de amor, eles podem ter intimidade com o Criador do Universo. E o objetivo do inimigo é deixar que as pessoas fiquem afastadas das Sagradas Escrituras e não conheçam a verdade. Faz com que nós tenhamos assim mais ocupações no lar, nos compromissos, no trabalho, nas redes sociais, na tecnologia, nos entretenimentos, e que ele acrescenta bastante tempo nas preocupações e ansiedades, e assim nós deixamos de lado Deus, paramos de olhar as Escrituras, e Deus fica em segundo plano, né? E Satanás, ele usa todos os meios possíveis para impedir que todas as pessoas possam obter conhecimento e sabedoria através das Escrituras. Pois os claros ensinos da Bíblia desmascaram esses enganos e mentiras colocados por Satanás. E através da palavra de Deus, o inimigo passa a ter menos poder, né? E ele se torna assim impotente diante disso, porque as pessoas começam a conhecer o outro lado. E a oração e o estudo das Sagradas Escrituras faz com que o inimigo realmente não chegue em perto. São armas assim poderosíssimas para a humanidade para resistir a esses ataques do inimigo, que fala em Efésios 6, versículo 17 e 18, e também em Hebreus 4, 12. E assim, nós, ao ficarmos assim longe das Escrituras, Satanás começa a nos prejudicar, não apenas nosso relacionamento com o Senhor, mas também os nossos relacionamentos com as outras pessoas. E assim, as uniões, os casamentos passam a ter muitas brigas, conflitos, né? Os pais se irritam com bastante facilidades com os filhos. Nós perdemos a paciência com as outras pessoas. E a vida parece assim
com o tempo pequeno demais, a vida começa a se tornar corrida demais, os dias começam a se tornar curtos e pesados, e temos aquela sensação assim de estar sufocados por essa falta de tempo, né? E muitas vezes não percebemos o que está acontecendo. Não sabemos quem está por detrás de tudo isso. Podemos até achar que estamos assim perto de Deus, mas quando passam-se dias e semanas, abrimos muito pouco as Sagradas Escrituras e assim nós vamos enfraquecendo pouco a pouco, dia a dia. E na lição de hoje, ali em Lamentações, escrita por Jeremias, que está lá no capítulo 3, versículos 22 e 23, mesmo quando nós somos assim constantes, né, e a nossa comunhão diária ela fica instável, Satanás ele começa a atacar, né, e começa a nos enfraquecer. Mas o Deus que nós servimos, ele sempre continua esse Deus de misericórdia, né? E por mais que nós tenhamos assim mais trabalhos, né, no lar e os compromissos e nos afastamos de Deus, nós temos um Deus ainda de misericórdia e de amor que nos procura, que busca soluções para nós. Mesmo diante das pessoas pecadoras, pessoas que afrontam a Deus, ele continua nos amando da mesma forma, mesmo que nós tenhamos muitas falhas e sejamos inconstantes e desobedientes a esse grandioso Deus, Deus, é um Deus de misericórdia. Ele continua agindo com misericórdia para que em um determinado momento nós possamos voltar e ouvir a sua voz. E Deus, insiste todos os dias conosco. Ele usa a sua compaixão, que essa compaixão dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, e sempre espera o nosso retorno para seus braços de amor. E a lição de hoje realmente ela é maravilhosa por isto, né? Que nós temos essa arma poderosíssima que é a oração, que faz realmente nos afugentar desse inimigo voraz, porque é através da oração que nós temos mais intimidade com Deus. E um dos problemas mais sérios que cristãos têm no mundo de hoje é esse inimigo sobrenatural chamado Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, que está lá em Apocalipse 12, versículo 9 até 10, que ele identifica o inimigo. E assim Satanás é chamado também o príncipe deste mundo, que está lá em João 12, 31. Ou talvez assim o Deus desse século, que está lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. E com os seus dias assim estão contados, e sabedor disto, Satanás, esse nosso adversário, ele anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, que está lá em 1 Pedro 5,8. A Bíblia diz que os últimos dias serão marcados por uma intensa ação de Satanás contra a igreja de Deus e as pessoas que fazem parte dela. Ou seja, as pessoas que observam os estatutos e mandamentos de Deus, e Paulo destaca a atuação de espíritos enganadores nesses últimos dias, né, com ensinos falsos, com o intuito de atingir as pessoas que têm compromisso com Deus, que está lá em 1 Timóteo 4:1. E assim, Satanás, com sutis e perigosos ataques contra o ser humano, ele vem fazendo desviar todas as pessoas do foco de Deus. Ele rouba o tempo e compromete a cada cristão para que não faça a sua leitura diária todos os dias. Ele impede que você tenha tempo para o Criador do Universo. Satanás usa assim meio de distrações bem sutis
onde ele age ali entre entretenimento, às vezes coloca com bastante excessivo para nós, trabalho excessivo, né? Sobrecarrega nossas atividades, nos deixando cansados, que nós não tenhamos tempo para Deus. O objetivo de Satanás é manter que as pessoas fiquem afastadas, longe da Bíblia, que elas tenham todo o tempo ocupado na correria do dia a dia, com tarefas enchendo a nossa agenda, a cada trabalho que nós fazemos, compromissos familiares, tudo isto ele faz com que venhamos a consumir todo o tempo disponível. Ele dispersa a atenção de cada um, tornando a mente e o coração agitado das pessoas, que elas ficam incapazes de se concentrarem no estudo da Bíblia. Quando separamos um tempo para Deus, logo nas primeiras horas da manhã, com um culto racional por meio da leitura da palavra de Deus, cânticos e orações, a nossa vida ela é transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo, porque a nossa mente e o nosso coração é alimentado pelo poder de Deus, com a palavra de Deus em nosso coração, e são armas poderosas contra o inimigo. Por isso que o enganador, ou o tentador que é chamado, ele procura distrações assim, imediatas, através de celulares, redes sociais, dentro da família, coloca as crianças inquietas, né? Muito barulho, vizinhos fazendo algazarras. E Satanás faz com que tudo isso, para acabar com a leitura da palavra de Deus, que atrapalha a sua leitura no celular. Satanás procura usar todos os seus meios possíveis para dar a cada um de nós um cansaço físico e mental, para que possa nos impedir que nós tenhamos um conhecimento da instrução da palavra de Deus, porque essa verdade, ela desmascara esses enganos, essas doutrinas falsas que ele, Satanás, prega no mundo de hoje com doutrinas mentirosas. E por isso que ele é chamado de o pai da mentira, que está lá em João 8,44. E a primeira coisa que Satanás faz é levantar suspeitos da verdade, como fez ali com Eva e Adão em Gênesis 3. E o propósito de Satanás é causar danos, né? Ele ataca com meios e formas diferentes, né? Para justamente as pessoas ficarem ocupadas. E o inimigo, que um dia foi a quarta pessoa nas mansões celestiais, no céu, era um anjo cobridor de Deus, ele conhece bem as Escrituras, sabe que ela tem poder e que esse poder da palavra de Deus o torna mais fraco, o torna vulnerável, e ele faz de tudo para desviar a atenção de todas as pessoas. E assim o estudo das Escrituras, que deve ser feito inicialmente acompanhado sim, de uma oração, invocando o poder do Espírito Santo na nossa vida e naquele momento, são armas poderosas nas mãos dos cristãos que afastam Satanás, e ele não tem como resistir, e ele foge, e não terá poder algum, como Paulo fala em Efésios 6, versículo 17 e 18, e Paulo fala também em Hebreus 4,12, para que as pessoas realmente vejam, sintam, né, esse poder realmente na vida. Porque a palavra de Deus ela é eficaz, como diz ali no verso para memorizar de Hebreus 4, né, versículo 12, do verso para memorizar, a palavra de Deus ela é eficaz, e ele, Satanás, sabe do poder da Bíblia, porque um dia ele já conheceu. E sobre ele, o poder da palavra que Deus criou o universo, e tudo veio existir através do poder da palavra de Deus, e o inimigo tem medo disso, né? Ele se afasta, e pelo poder da palavra de Deus, Lázaro foi ressuscitado, e assim os mortos serão ressuscitados também na segunda vinda de Cristo, mostrando que Deus tem o poder da palavra, que está lá em João 11, versículos 41 e 44.
E através da palavra de Deus, em estudos diários, assim, nós podemos vencer as tentações, como Mateus fala lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 até 11. Similar também como fez lá no Éden com os primeiros pais, Satanás usa distorções da Bíblia, porque ele um dia já conheceu a verdade. Ele distorce, ele mistura verdade com mentiras, e o objetivo dele é afastar as pessoas de estudarem a palavra de Deus e ficarem confusas, e assim não só prejudica o nosso relacionamento com o Senhor, mas também prejudica a nossa ligação, o nosso relacionamento com as demais pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz que Satanás opera sinais de prodígios e ele gera conflitos ali em casamentos, nos lares, uma desunião com os filhos, com intrigas, que até nós perdemos a paciência e o equilíbrio com as outras pessoas, com vizinhos. Mesmo que nós sejamos pecadores, pessoas falhas, Deus nos ama e a misericórdia do Senhor dura para sempre, só a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus nos ama, que fala em Lamentações 3:22. E por isso a cada manhã nós temos que buscar o Deus Criador do Universo em oração, uma consagração diária para nós renovarmos essa misericórdia divina. Para Ele, Deus nos dá o perdão, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 23. E assim nós temos o poder de lutar contra Satanás. Que você, meu amigo, minha amiga, possa saber dessa sabedoria através das Sagradas Escrituras. Se você não tem essa sabedoria, você tem que pedir para Deus, buscar realmente que o Espírito Santo venha e te dê esta sabedoria. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.